Sabe quando a gente acorda decidida a mudar de vida, mas quando tu presta atenção já se passaram 2 horas que você ficou rolando o feed, ainda deitada na sua cama? Eu já estava nesse ciclo, gente, há muito tempo e hoje eu vim aqui contar pra vocês o que foi que eu fiz que me fez sair desse ciclo de verdade, gente. Foram algumas práticas que eu fui colocando ali no meu dia a dia e que eu vim aqui compartilhar hoje com vocês. Eu acho que hoje em dia todo mundo já sabe que o vício em redes sociais, ele é muito real. Gente, a população quase inteira do mundo que tem acesso a redes sociais, ao aparelho celular, ao computador, se torna viciada em redes sociais e eu era uma dessas pessoas, tá? Estava inclusa aí nessa estatística. Mas chega uma hora que você se cai no fundo do poço. Sabe? É um vício tão grande que você não tem mais foco, você não tem mais paciência, você tá vendo a sua vida indo embora e você nem ao menos percebe como tá vivendo a sua vida. E eu cheguei à conclusão há um mês atrás, que tem um mês que eu tô sem o Instagram, que foi a rede social que eu saí pra começar, né, esse detox digital. Gente, cada dia mais eu me sentia mais frustrada por não dar conta de fazer nada. E cada dia vivido era um dia de frustração. Porque no final do dia, eu não tinha feito absolutamente nada daquilo que eu tinha me proposto a fazer. É uma frustração, assim, muito grande, sabe? É como se eu não estivesse dando conta de pequenas coisas, sabe? Como arrumar a minha casa, que é algo pequeno, né? Porque aqui é pequeno onde eu moro. E, gente, foi aí que eu caí na real e resolvi mudar de situação. E não foi nada muito drástico, gente. Eu percebi que se eu começo a fazer as coisas assim muito por impulso, por emoção, acaba que eu paro de fazer. Então eu fui fazendo aos poucos e hoje eu vou contar pra vocês os passos, algumas coisas que eu fiz que me ajudaram muito aí nesse, vamos dizer que foi um detox, tá sendo um detox de dopamina. E agora eu tô conseguindo viver uma vida muito mais leve. Tem algumas coisas ainda que eu preciso mudar, que eu preciso me policiar sobre, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. E o mais louco, gente, é que eu dizia pra mim mesma, meu Deus, eu não tenho tempo pra fazer nada. Mas quando eu caí na real, eu vi que eu passava 3 horas assistindo vídeo de gente arrumando a casa. Sabe? Quando eu saía do Instagram, vinha pra cá, pro YouTube, e ficava 2 horas e meia assistindo vídeo de gente arrumando a casa. E, gente, meu Deus, pra me motivar a arrumar a minha, mas eu perdia tanto tempo assistindo e não fazia absolutamente nada. Foi aí que eu decidi que não dava mais pra viver uma vida assim. E o basta, gente, foi quando eu me peguei chorando por estar sobrecarregada. De fazer muitas coisas, não. De estar psicologicamente sobrecarregada de tanta informação, tanta improdutividade, tanta frustração, tanta procrastinação. Eu analisei toda a situação, estudei sobre o assunto, com o que eu faria, como é que eu faria para mudar de vida. Então vamos lá começar, porque eu também quero te ajudar a mudar essa situação. A primeira coisa que eu fiz antes de desinstalar o Instagram foi limitá-lo, colocar limite de horas. Até hoje ainda tem, porque como eu falei pra vocês, tem o Instagram da minha loja que eu uso, coloquei o limite lá de 2 horas por dia, porque eu uso pra gravar vídeo, pra postar, fazer reels, pra responder clientes, então eu coloquei lá 2 horas por dia. Mas hoje em dia eu tô usando 1 hora e meia no máximo, porque eu posto e logo saio. Se eu entrar no explorar, gente, eu posso cair na tentação e ficar lá rolando, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi todo o celular, gente, seja Android, seja o iPhone, ele tem essa opção em configurações de você colocar limite de tempo nos aplicativos. E essa foi a primeira coisa que eu fiz para me ajudar a me desviciar, principalmente do Instagram, que era onde eu estava viciada, né? E claro, gente, deixar uma coisa clara aqui, que no começo nem sempre eu respeitei. Quando aparecia a notificação, você já utilizou o tempo de uso excedido, aí tem lá assim, mais 15 minutinhos, ou então fechar o aplicativo, ou então fechar a notificação, que aí o aplicativo abria e você poderia usar quantas vezes você queria. Muitas vezes no começo eu fazia isso, fechava a notificação e não tô nem aí. Aí depois eu fui melhorando, fui dizendo para ficar mais 15 minutinhos, e aí depois virou um hábito,
Assim que chegava a notificação para mim que tinha excedido o tempo de uso do aplicativo, eu saía da rede social e não voltava mais. No começo do meu detox de dopamina, do meu detox digital, eu preferi usar o caderno. Tudo que eu tinha que fazer naquele dia eu anotava no qualquer caderninho, no bloco de notas, eu anotava e deixava lá no final do dia, ou então quando eu concluía aquela tarefa, eu ia dando check. Isso para evitar de estar entrando no celular, tá? Então é uma boa dica para você que vai começar a fazer aí, vai entrar de férias, né? Da dopamina, dar uma férias para esse excesso de dopamina aí na sua vida, no seu cérebro, é trocar o seu celular pelo caderninho, tá? Ou bloco de notinhas, tem uns bloquinhos de nota, ou qualquer lugar que você possa escrever aí com as suas mãozinhas. Isso pode parecer bobo, gente, mas você trocar o celular, né, algo tecnológico, um aparelho, por algo como papel e caneta, te conecta muito mais na vida real, sabe? É incrível. Eu sou muito suspeita a falar de escrita porque eu adoro escrever. Eu escrevo de manhã no meu devocional, escrevo depois do almoço fazendo os meus roteiros, escrevo à noite a minha cartinha para Jesus, então eu sou viciada em escrita, tá? Então eu sou suspeita a falar. Mas isso te deixa no nível de consciência, a escrita te deixa no nível de consciência muito alto, sabe? Você tá prestando atenção no que você tá escrevendo, seu cérebro tá trabalhando, então eu indico escrita aí para todo mundo. Terceira coisa que eu fiz foi trocar o impulso de ficar rolando feed por alguma outra ação. Por exemplo, quando eu tava com vontade, batia aquele tédio, né? O tédio, né? O tédio que a gente tem que dá um estímulo para ficar no Instagram rolando ou qualquer outra rede social, TikTok ou até aqui no YouTube. Na hora que eu tinha esse estímulo, essa vontade de entrar, que eu já sabia que eu ia ficar lá horas e horas, eu fechava o aplicativo, eu largava o celular e colocava uma música, porque eu sou a base de música, gente. Eu preciso trabalhar isso porque eu preciso trabalhar no tédio também, sem barulho de nada, mas até então eu gosto muito de ouvir música para fazer os afazeres, principalmente os afazeres de casa. Mas toda vez que dava aquela vontade, eu largava o celular, colocava a musiquinha e ia fazer alguma coisa, ia lavar a louça, ou ia ler um livro, ou ia estudar, ou ia fazer alguma coisa da minha loja, eu saía imediatamente. Eu não ficava brincando com o meu vício, tá? Não brinque com o vício de vocês, porque vocês nem sempre vão vencer. Então, eu já largava o celular lá, deixava lá e ia resolver outras coisas, tá? E isso me ajudou bastante a perder o vício aí das redes sociais. E, gente, essas pequenas mudanças, essas 4 pequenas mudanças que eu falei pra vocês, gente, me ajudaram muito, assim, melhoraram até minha autoestima, para vocês terem noção. Porque eu tava me comparando muito, gente, com o pessoal das redes sociais. Isso faz um mal danado para nossa autoestima. Eu comecei a cumprir tudo que eu prometia para mim mesma, comecei a ter tempo para cuidar da minha casa, para estudar, para focar no meu trabalho, para focar aqui também no YouTube com vocês. Comecei a ter uma vida mais leve, gente, porque quando a gente sai desse vício, dessa automação, que a nossa vida fica mediante as redes sociais, a nossa vida se torna mais leve. Parece que isso é aquele fardo de ter que estar lá se atualizando, sabendo de todas as notícias da vida de fulano, da vida de cicrano, das notícias que está acontecendo no mundo, gente. Você tira esse fardo de estar todo o tempo atualizada, porque você não precisa, gente. Quando é uma notícia importante, ela chega até você sem você precisar estar procurando, principalmente pelas más notícias, né? E sério, gente, eu não virei a pessoa perfeita e mais produtiva do mundo, mas eu melhorei muito, muito, muito. E eu estou muito satisfeita com o que eu tenho vivido, com a vida que eu tenho vivido, com a vida que eu tenho buscado viver, né? Com mais intencionalidade, mais tranquilidade, mais paz, mais calma. E eu tô adorando essa fase, gente. Pretendo não sair dela nunca mais. Por isso que eu falo, eu não sei se eu vou voltar com o Instagram. Então, se você também está se perdendo e está se sentindo sobrecarregada em meio a essa quantidade absurda de conteúdos que você consome durante o dia, comece aos poucos, sabe? Começa colocando um limite de aplicativo, de tempo no aplicativo. Começa colocando algumas tarefas mais importantes que você não pode esquecer no caderninho, no post-it. Fazendo uma pausa consciente. O que é a pausa consciente, Vanessa? É você parar pelo menos por 10 minutos e não fazer absolutamente nada. É você sentar ou você olhar pela janela, vai ver a rua,
É você sentar, é você deitar e fechar os olhos e fazer uma pausa consciente. Só você e a sua mente, sem nenhum tipo de distração, nem música, nem nada. Isso também ajuda bastante. É uma dica que eu dou para vocês todos os dias. Se vocês puderem tirar 5, 10 minutinhos por dia para fazer essa pausa consciente, vai ajudar muito a desacelerar e também a descansar a mente de vocês. Lembre-se, a vida real está acontecendo bem aí na sua frente e a sua vida é maravilhosa. Você tem muitos motivos para agradecer, tá? Só de você estar viva, só de você estar respirando, com seus pulmões sem precisar de um aparelho, você poder comer o que você gosta, você poder ter um aparelho celular, você poder ter internet. Gente, ter comida na mesa todo dia é motivo suficiente para você se alegrar e parar de se comparar com a vida alheia, que a vida das redes sociais é muito falsa, viu? Sempre deixo isso aqui para vocês em quase todos os meus vídeos. É pra gente parar de se comparar com essas vidas perfeitas que nem existem nas redes sociais e nem na vida real, principalmente. E me conta aqui nos comentários, hoje em dia, o que é que mais te distrai? Qual é o tipo de conteúdo que você se pega perdendo horas, tá? Vai ser super importante ver o seu relato aqui embaixo pra gente bater aquele papo gostoso e até me dar mais ideia de conteúdo para trazer aqui para vocês. E se eu ajudei você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, dá aquela curtida aqui no nosso canal para o YouTube recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. E um super beijo. Tchau, tchau!